Olha, eu sempre acredito que quando a gente muda de país, a gente renasce nesse novo lugar. E com tudo que a gente aprendeu lá no nosso país de origem, a gente tem que aprender a jato, principalmente as responsabilidades nesse novo país. É por isso que hoje eu convidei aqui no nosso estúdio a Mônica Vilela, que é contabilista, dá toda a consultoria ali, ó, nessa área de contabilidade, e vai conversar aqui com a gente desde o básico sobre o IRS, o Imposto de Renda aqui em Portugal, inclusive com as particularidades para os estrangeiros. Mônica, muito obrigada, seja muito bem-vinda, viu? Eu é que agradeço esta oportunidade de estar aqui poder também contribuir aqui para uma maior informação. Ótimo, olha, vamos conversar então o que é o IRS e eu quero muito saber aí se nós, estrangeiros, brasileiros, angolanos, moçambicanos que estamos em Portugal, a gente precisa fazer a declaração de IRS também. Então, a declaração é um documento, não é? É um formulário que nós preenchemos com os nossos rendimentos, não é? No fundo, nós vamos lá indicar, vamos informar o Estado português de quais são os nossos rendimentos, porque obviamente ele vai querer tributá-los. Então, ponto número 1, só preenchemos a declaração se tivermos rendimentos. Então, se estivermos aqui em Portugal, mas não obtenhamos nenhuma fonte de rendimento, não vamos então entregar essa declaração porque ela só é devida para quem tem rendimentos. Portanto, a resposta está aqui, poderemos ter que entregar ou não. Entendi. Então, independente aí se eu estou em Portugal com o meu visto, por exemplo, eu vim com o meu visto para procura de trabalho, consegui um trabalho aqui, estou ali no meu primeiro ano de moradia, ainda não tenho aquela residência permanente aqui de Portugal, é uma residência temporária que eu tenho que ir renovando no CEF. Se eu recebo ali um salário, eu tenho então que fazer minha declaração, é isso? Exatamente. Então, há rendimento, ele tem que ser declarado. Agora, temos aqui, uma questão importante que é necessário saber. É a forma como nós vamos ser tributados vai depender de como é que está a nossa residência fiscal aqui no país. E tocou aqui numa questão importante que tem a ver com os vistos. Então, o facto de estarmos a viver em Portugal e termos uma morada em Portugal, obviamente que todos temos uma casa para viver, então isso não é suficiente para nos dar o estatuto de residente. Porquê? Porque é preciso todo o processo burocrático, nomeadamente nós temos que ter essa informação no cadastro das finanças. Portanto, ponto número 1, para saber então qual é o nosso estatuto de residência, nós devemos verificar no nosso cadastro o que é que lá consta. Porque às vezes acontece já estarmos até algum tempo em Portugal, em alguns casos anos, e pensamos nós que o nosso cadastro está todo direitinho, só que é preciso que essa informação passe para as finanças, nós temos que a comunicar, ela não é feita de forma automatizada, muito menos com com cidadãos vindos de países terceiros, em que é preciso mesmo que essa informação seja comunicada. Então, ponto número 1 é vermos o nosso cadastro nas finanças, verificar a nossa residência. Depois, se estivermos então como residentes fiscais, vai ser aplicada as regras de tributação aos residentes fiscais, porque se estivermos numa situação de não residente, no fundo é não sermos residentes fiscais, as regras de tributação serão diferentes. Portanto, o rendimento sim é declarado, a forma como ele será tributado é que vai depender, em primeiro lugar, como é que está então a nossa situação de residente fiscal. Então, é claro, eu já tenho que te perguntar o que é o residente fiscal e como que eu escolho, né? É uma escolha de cada cidadão ou da própria situação em que ele vive no país, em Portugal no caso? Ele tem que escolher ser residente fiscal aqui ou ele pode continuar sendo residente fiscal no país de origem? É assim, para ser residente fiscal nós temos que cumprir os requisitos que a lei determina para nos tornarmos residentes fiscais. Em primeiro lugar, o que a lei diz é que nós podemos ser residentes fiscais pelo critério da
permanência, ou seja, nós termos estado aqui em Portugal por um período de pelo menos 6 meses, a lei diz 183 dias, mas vamos dizer aqui de uma forma mais prática, portanto, há pelo menos 6 meses no mesmo ano, portanto, entre janeiro e dezembro pode ser de forma seguida ou interpolada, portanto, temos é que ter esse período de permanência. O período de permanência inclui dormida, porque se imaginarmos aqui, temos aqui ao lado da Espanha, se tivermos lá um cidadão que venha 200 dias a Portugal, mas não dorme cá, portanto, não é considerada então essa permanência. Então, isso da permanência significa que estamos a dizer ao país, ao governo português, que temos então a intenção de cá viver. Portanto, isso é um primeiro critério, mas não é obrigatório. Nós podemos estar por um período menor, ou seja, não cumprir os 6 meses, mas termos o critério da habitação, ou seja, chegarmos cá e termos uma compra de casa, em que já estamos a dizer que aquela casa vai ser para a habitação própria e permanente, então já não estamos a cumprir esse tempo todo, mas já estamos a dar essa indicação então de querermos cá permanecer. Portanto, esses são os 2 critérios principais em que podemos utilizar para dar a indicação de que então queremos cá permanecer. Depois é comunicar às finanças essa informação, ok? É dizer que nós temos aqui a morada portuguesa, queremos passar para residentes fiscais. No caso de cidadãos de países terceiros, é preciso também que tenham de forma válida o título de autorização de residência. Portanto, é preciso que esteja válido e com a morada igual àquela que vamos indicar às finanças que queremos passar então a ser residentes fiscais. Esse processo é feito, portanto, no cadastro é feita a alteração e passamos então a ser residentes fiscais. Ok? Se não fizermos nada, vamos nos manter, como eu disse há pouco, numa situação de não residentes, porque o processo não é automático. E esse cadastro nas finanças é feito pela internet mesmo? Eu posso fazer da minha casa, esse residente fiscal? É assim, podemos fazer presencialmente em algum balcão dos serviços de finanças e também temos a possibilidade de fazer esse pedido via online, através do e-balcão, é o serviço gratuito. Obviamente já temos que ter o acesso à nossa área no portal das finanças, através do nosso número fiscal e senha de acesso, e fazemos o pedido a ver então se podemos até inicialmente questionar o que fazer, e depois, consoante a resposta do funcionário, não é? que vai dar a resposta àquela questão, portanto, submetermos por lá toda a documentação que a pessoa irá pedir como sendo necessária para fazer esse processo. Se esse processo for feito, então o cadastro automaticamente vai aparecer, automaticamente não, depois de ser tratado a informação, não é? Vai aparecer então a informação de que estamos como residentes fiscais. Entendi. E me diga uma coisa, se eu vivo em Portugal, estou há mais de 6 meses aqui, resido aqui, tenho rendimentos aqui, ou seja, recebo ali um salário, né, o que abono que seja. Enfim, se eu tenho ainda alguma coisa, por exemplo, no Brasil, se eu recebo uma pensão, um aluguel, se eu tenho tanto rendimentos no Brasil quanto rendimentos em Portugal. Como eu faço isso? Eu tenho que fazer o imposto de renda no Brasil e em Portugal? Eu posso escolher um país? Como é que vai funcionar nesse caso? Olha, é uma pergunta muito interessante. Porquê? Porque é muito comum, não é? Nós sabemos que muitas pessoas que mudam de país às vezes mantêm lá alguma situação que gere rendimento, alguma casa arrendada, algum investimento, etc. Empresas chegam até mim, muitos clientes nessas situações. Então é muito recorrente eu ter essa dualidade de rendimento, não é? Rendimento obtido aqui em território português e também do país de onde são oriundos. Então o que é que acontece? Mais uma vez vamos voltar à residência. Porquê? Porque as regras de tributação serão diferentes. Então, e isso está estipulado em lei, não é? O Estado português determina como é que é feita a tributação. Então, voltamos ao cenário em que somos residentes fiscais, então está tudo direitinho, o nosso cadastro nas finanças está a indicação de que somos residentes fiscais, então como é que vai funcionar aqui a tributação? Segundo a lei portuguesa, o critério para a tributação de residentes fiscais é o critério, ou neste caso o princípio da universalidade. Isto significa o quê? Significa que é chamada a declaração de IRS, não é? A declaração onde nós vamos incluir lá então o nosso rendimento, todo o rendimento que obtemos, quer em território português, quer em qualquer parte do mundo. Então aqui, respondendo a esta situação específica, nós teremos que declarar
cá em Portugal, o rendimento obtido aqui em território português, mais o rendimento, vamos a título de exemplo, no Brasil. Portanto, será aqui chamado. Depois, a forma como é tributado, já podemos explicar como é que poderá fazer, porque vem logo outra pergunta. Mas eu vou ser tributado duas vezes? Essa pergunta é assim, o top 5, não é? Pronto, eu posso explicar, só para contrapor aqui uma situação de não residente, qual é a obrigação, porque pode acontecer na fase em que o cidadão vem para Portugal até se considerar residente fiscal, porque, como eu disse, há aqui um processo burocrático, às vezes demora algum tempo e ainda estamos numa situação de não residente. E a obrigação do não residente é diferente, porque o residente, neste caso o não residente, só tem a obrigação de declarar o rendimento obtido em território português. Então, voltando aqui ao exemplo, ele só irá declarar cá o rendimento obtido cá. O rendimento obtido no Brasil não entra aqui para efeitos de declaração de IRS, ok? O Estado português não vai tributá-lo, não vai considerá-lo para efeitos de rendimento, porque ele é um não residente e a regra para os não residentes é esta. Uhum. E não é só de Portugal, esta é uma regra utilizada por muitos governos, não é? Todos querem tributar os rendimentos obtidos no seu território. Então, o que está a acontecer aqui em Portugal, provavelmente o governo brasileiro também irá adotar a mesma política. Portanto, de um lado, o princípio da universalidade para os residentes fiscais, vamos englobar todo o rendimento obtido em território português e fora do território português, de qualquer parte do mundo, contrapondo aqui ao não residente, que é o princípio da residência. Apenas é tributado o rendimento obtido em território português. É assim, regra geral, assim, de uma forma simples, como funciona a tributação. Por isso é muito importante, em primeiro lugar, saberem a vossa questão, neste caso eu vou olhar para ali, a vossa questão da residência fiscal. Essa é ali. Eu, quando faço as minhas consultas tributárias, e normalmente é online, nós fazemos partilha de tela para conseguir consultar os portais necessários ao acompanhamento da consulta, é logo, vamos entrar no portal das finanças e vamos ver o vosso cadastro e só depois continuamos aqui com a consulta, porque faz toda a diferença a forma como está o cadastro, não é? Portanto, sim, como vocês viram aqui, é muito diferente. Entendi. E o IRS, ele é todo feito de forma online? Eu posso preencher? É difícil de fazer o imposto de renda aqui em Portugal? É online, já não existe o formato em papel, já existiu, agora é completamente online. E ele é composto por vários formulários, porque a tributação tem regras específicas consoante a categoria do rendimento. No fundo, nós vamos preencher cada formulário. Nós temos, por exemplo, o rendimento de trabalho dependente, temos o anexo A, porque os formulários têm nomes de letras, não é? Então, o anexo A será para o trabalho dependente, depois temos o anexo B para o trabalho independente, anexo F para os rendimentos prediais, temos o G para as mais-valias, etc. Temos aqui catalogado o rendimento por portanto, várias categorias de rendimento, porque depois há regras específicas para determinar o rendimento. E só depois dessas regras estarem determinadas para aquele tipo de rendimento, vamos juntar o que deu e juntar tudo como se fosse um bolo. Não é? Que vai ser o nosso rendimento sobre geral, o qual depois vão ser aplicadas as regras de tributação para o IRS, que ainda é exaustivo, é um trabalho, é um cálculo um bocado académico. Não é muito complicado, mas entender a engrenagem dá algum trabalho. Assim como no Brasil também, o processo ali online, também quando você olha para o sistema, você fala, meu, não sabe nem por onde começar. Sim, neste caso, o Portal das Finanças está preparado para, nas situações mais simples, até fazer o próprio cálculo. Temos um simulador que, digamos, a maioria dos casos, o rendimento mais comum faz o cálculo, então ajuda muito o cidadão a não ter, em muitos casos, não ter a necessidade de contratar o serviço de contabilista, porque efetivamente está preparado, temos que fazer a nossa parte, porque temos aqui depois procedimentos a fazer no portal até chegarmos à fase da entrega da declaração, que é, portanto, é entre o período de abril e junho, portanto, e até a informação chegar lá é preciso fazermos a nossa parte. Entendi. Então, abril a junho é quando tem a entrega da declaração nesse processo online, onde você vai colocar ali cada categoria. Vamos chegar, vamos descobrir mais sobre isso, porque eu sei que tem algumas coisas. Agora, eu trouxe uma pergunta aqui que
é quando a gente chega e a gente não conhece nada e toda hora a gente vai no mercado, vai fazer uma compra e a pessoa quer o NIF na fatura, quer atribuir o NIF e a gente fica assim, meio... Eu vejo portugueses falando que sim, portugueses falando que não. Eu atribuo sempre o meu, quero saber se eu tô fazendo certo. O que é isso? É colocar o NIF em cada compra que você fizer. O que vai interferir lá no IRS? A colocação do NIF, que é o nosso número fiscal, nas faturas, nas nossas compras, tem vários objetivos, não é um só. Nós estamos habituados a associar o NIF à fatura como objetivo de ir buscar algum proveito, mas tem vários objetivos. Um deles tem a ver com a evasão fiscal, certo? Porque o colocar o NIF já está automaticamente a fazer com que a pessoa peça a fatura e pedir a fatura faz com que o vendedor contribua, no fundo, para os impostos. Não está dando um jeitinho, ele está realmente registrando cada compra feita. Exatamente, então foi, pronto, é um dos objetivos, é o combate à evasão fiscal. Mas agora, puxando aqui um bocadinho a questão do IRS, porque é que é importante colocar-nos o NIF nas faturas? Porque nós, quando somos residentes fiscais, o governo português quer, obviamente, tributar os nossos rendimentos, mas também nos dá alguns benefícios fiscais, ou seja, ele permite-nos abater ao imposto, que aqui em IRS tem aquele nome, às vezes um bocado, o que é que será estranho, que é a coleta, não é? É o nome aplicado portanto, ao imposto, ao valor do imposto. Então, nós temos a possibilidade de fazer deduções à coleta, as deduções ao imposto, com base em determinados grupos de despesa que o Estado considerou, concordemos ou não, como fundamentais, nomeadamente a questão da saúde. Portanto, temos deduções para as despesas com a saúde, despesas com a educação, despesas do arrendamento pela nossa habitação, no fundo, e temos também a possibilidade de outras despesas que não são tanto como uma espécie de necessidade, mas para contribuir. Consideraram-se setores que não faturavam, não estavam aí pelo caminho certo e fizeram com que, ao darem algum benefício através do abatimento então no IRS, de que as pessoas peçam mais faturas nesses setores. Estamos a falar de setores de hotelaria e restauração, setores de cabeleireiro, estética e essas áreas correlacionadas, veterinária, não tanto por causa disso, mas também para apoiar termos animais domésticos em casa e que nos fica tão caro, não é? Com as consultas e medicação que temos que fazer. Então, essas deduções têm objetivos específicos, por isso é que elas também têm deduções diferentes, ou seja, o peso que contribuem para o abatimento, para podermos usufruir do benefício é variado. E o Orçamento de Estado serve para isso, é para às vezes ir afetando mais ou menos esses grupos consoante os interesses do Estado. Por exemplo, o Estado atualmente dá um benefício para o arrendamento, para a dedução para as rendas que nós pagamos como inquilinos, mas se nós adquirirmos um imóvel, a despesa que nós temos com a prestação que pagamos ao banco já não é dedutível. Porquê? Porque depois também tem a ver com as políticas que o governo quer aplicar, ou seja, se quer incentivar mais ao arrendamento, vai criar ali um benefício maior. Se quiser retrair os empréstimos bancários para a habitação, não é? Vai tentar reduzir as deduções aí ou eliminar, que era para mudar comportamentos. Portanto, aqui também estas medidas de benefícios fiscais também vão variando consoante os orçamentos de Estado, não é? Que é o que define se às vezes se mantém ou se há alguma alteração, também para mudar comportamentos de consumo. Entendi, perfeito. Então, essas despesas aí que são aceitas para o imposto de renda, inclusive eu quero mostrar aqui, tem um site que eu já vi, que é o e-Fatura. O e-Fatura faz parte do Portal das Finanças, embora seja criado uma aplicação que pode facilmente ser descarregada para o telemóvel, em que é só mesmo o e-Fatura, porque o Portal das Finanças, como tem que contemplar muitas situações, para quem está a chegar lá pela primeira vez, acaba por ser um bocado
complexo, perde-se, porque tem tudo relacionado com imóveis, tudo relacionado com atividade, tem muita coisa. Então, há uma aplicação específica, basta irem ao Google, pesquisarem por e-fatura a aplicação, o aplicativo. O aplicativo, exatamente. Descarrega para o telemóvel e é só para isso, ou seja, vai verificar nessa aplicação as faturas que tem e as faturas que ficam por validar. É importante perceber que nem todas as faturas vão automaticamente. Isto tem uma razão, porque assim, o avanço tecnológico é grande, mas também não é assim tão grande. Porquê? Porque quando as faturas entram no sistema não conseguem identificar o que é que estamos a comprar. Ou seja, há elementos obrigatórios que ele identifica, a data, o fornecedor, os montantes, os valores, as parcelas do IVA, etc. Mas não sabe o que nós estamos exatamente a comprar. Então, para aquelas lojas que vendem muitas coisas, vamos, não quero passar publicidade, mas um supermercado grande que tenha mercearia, vestuário, peixaria, etc. Tem aqui produtos muito diversificados, até livraria, né? Parte de papelaria. Então, nós temos a falar de despesas que podem ser afetas a grupos de dedução diferentes, ok? Então, o sistema, como não consegue identificar o que é que nós compramos, nós temos que lá ir dizer isto era o material da escola que comprei para o meu filho, vai para a educação. Por exemplo, se fôssemos a uma clínica dentária, que está registada como saúde, não tenha mais nenhum serviço diferente, a partir daquela fatura vai automaticamente para o grupo da saúde. Ele já entende. Grupo de saúde. Então, quando tem vários aqui ao barulho, digamos assim, é que é preciso nós darmos este empurrãozinho e dizer para onde vai. No caso de um trabalhador independente, como o número fiscal é o mesmo, portanto, o número da atividade é o mesmo do número pessoal, portanto, há aqui uma fusão, fica tudo pendente. Porquê? Porque o sistema, mais uma vez, não consegue identificar se aquela despesa foi pessoal ou foi para a atividade. Portanto, não se assustem. Se tivermos aqui alguém que esteja numa situação de trabalhador independente, não se assuste se chegar lá e vir centenas de faturas por validar. Por isso, este processo deve ser feito recorrentemente. Quando estiverem aborrecidos, sentados em algum sítio, uma fila de espera... Tem nada para fazer, vai lá validar, então. Uma fila de espera. Por isso é que a aplicação é muito prática ter no telemóvel, vamos ir validando. Até temos mais consciência até do que compramos quando fazemos esse processo. Eu posso dizer que eu fiz a validação das minhas faturas recentemente e eu tinha 200 lá para validar. Falei, meu Deus, de onde que eu comprei tudo isso? Mas é exatamente isso, a cada mercado, a cada consulta médica, né? Então tudo vai ficando lá, a cada mensalidade que eu pago, por exemplo, no meu mestrado. Então, algumas coisas você já via lá realmente validado e outras você tinha ali que... E é exatamente isso que eu vou pedir aqui para a Mônica mostrar pra gente. Onde que fica essa validação? Eu tô gravando a tela aqui, então eles vão ver com a gente também. Então, entramos no portal das finanças. Esta é uma parte específica do portal, que então são as faturas. E eu agora lembrei-me que tínhamos ali uma situação que podemos ter falado sobre a fatura da sorte, já agora antes de entrarmos, que é só para dizer que outra forma de incentivar o consumidor a pedir fatura é precisamente a fatura da sorte, não é? Que é o Estado incentiva... Vai me dar um prêmio? Vai dar um prémio, é isso, há um sorteio, as faturas entram em sorteio e depois há de calhar a alguém, então esse prémio já começou por ser inicialmente oferta de carros, dava jeito, agora está com certificados do Tesouro, também é bom, mas pronto, é um incentivo que eles criaram, um mecanismo que eles criaram para incentivar então ao pedido de faturas, portanto podem consultar, se tiverem curiosidade em saber, será que me saiu? Tem aqui a fatura da sorte, ele tem a informação dos sorteios. Então, uma coisa é indicado que a gente coloque realmente o NIF nas nossas compras para poder deduzir alguma coisa ali no imposto de renda. Desde que tenha imposto. Certo? Porque não podemos deduzir algo a um imposto quando o imposto não existe. E o imposto não existe de duas formas. Ou porque não temos rendimento, não havendo rendimento não há imposto, portanto não há declaração de IRS, não há imposto, não há deduções ao imposto. Ou então podemos ter um rendimento demasiado baixo que não atinja valor para imposto, não é? Porque se tivermos um valor baixo não há imposto igualmente, então também não faz muito sentido com o objetivo da dedução
fazer o pedido das faturas com o número fiscal. Devem pedir as faturas, atenção. As faturas, a notinha, a nota evasão fiscal sim. temos que contribuir para a sociedade então, tem que mais ver justa. Mas se é preciso. Então vamos lá, antes da gente ver as faturas, eu queria só entender qual é o valor que, a partir de quanto que eu preciso fazer a declaração do IRS? De quanto de rendimento que eu tenho que ter anual para poder declarar? é assim, há várias situações cujo rendimento já está baixo que estão dispensados de fazer a declaração. Estão dispensados, mas não quer dizer que a obrigação não esteja lá. Só que podem não o fazer porque o mecanismo também já está automatizado. Para essas situações, normalmente já está automatizado. Porquê? Como é que isto aparece aqui tudo? Como é que os valores aparecem aqui quando nós vamos entregar a declaração? Porque vai acontecer, não é? Vai acontecer de nós, quando entregarmos a declaração de IRS, alguma informação já aparece lá. Só que é preciso um trabalho prévio. Um deles é esta validação de faturas que falamos agora. Portanto, as deduções que vão aparecer na altura em que nós vamos entregar a declaração foram validadas por nós nesta fase. Portanto, nós estamos agora neste processo de informação para que depois tudo apareça pré-preenchido ou muita coisa apareça pré-preenchida na altura da entrega. Para muitos casos, não serão todos, há situações mais complicadas, determinados rendimentos que não vão aparecer porque não é possível essa comunicação. Mas, digamos assim, um trabalhador dependente, à partida, tem a vida facilitada, porque as empresas são obrigadas a comunicarem mensalmente os ordenados que pagam, não é? Os valores dos rendimentos, o respectivo imposto, portanto, já está a ser feita a comunicação, depois, na altura da entrega da declaração, já vai aparecer pré-preenchido. Certo. Então, se eu trabalho para alguma empresa, o meu empregador ele já faz ali toda a questão por conta dos impostos que tem que ser descontado também, né? Então, já no site ali das finanças já vai aparecer pré-preenchido, ele vai Exatamente. Vai aparecer pré-preenchido. Isso significa o quê? Que nós devemos verificar apenas a informação, ou seja, ver se está tudo bem, se o rendimento que lá está correto com a declaração que a entidade patronal nos entregou com o valor do ano, porque nós agora estamos a entregar um ano que já acabou, portanto já temos a informação. Vamos confirmar, vamos ver se realmente as deduções à coleta também estão lá, se as validamos direitinho. Não há nenhum problema se nos esquecermos de validar as faturas, dá mais trabalho. Porquê? Porque como esse processo não foi feito, a validação não foi feita, a informação não consegue passar, não é? Ou passa de forma insuficiente. Então depois temos que fazer o processo manual, que é sermos nós a inserir os valores na própria declaração. Para quem não esteja muito familiarizado com a declaração, vai ser um processo mais difícil, não é? Mas resolve-se, não é assim nenhum drama, mas resolve-se. Portanto, a declaração em si fica já pré-preenchida na maior parte das situações de trabalho dependente, não tem muito que se preocupar. Há situações em que elas estão dispensadas de fazer a declaração, só que o que é que acontece? Não precisam de fazer nada, findo a data da entrega da declaração, a declaração que estava pré-preenchida, pré-validada, passa à definitiva e fica lá no sistema a declaração. Só que o que é que acontece? Às vezes já é melhor verificar se está tudo bem, porque depois podemos chegar ao final do prazo, pensarmos que a declaração estava toda pré-preenchida, não tínhamos que nos preocupar e pode ter havido alguma coisa que afinal falhou ali. Então eu acho que mesmo quem não esteja obrigado a entregar, ou seja, tenha rendimento, mas esteja numa situação em que possa estar dispensado, normalmente pelo valor do rendimento, convém verificar. Dar uma olhada. E se a declaração é a chamada declaração automática, que é quando a informação já está pré-preenchida, enfim, não será assim tão difícil irmos lá verificar e depois é só carregar, enviar e está resolvida a nossa parte. Já é um adianto, então, né? Isso é para qualquer pessoa que trabalhe em alguma empresa, ele já fica ali com pré-preenchido? Já. O trabalhador dependente tem a vida muito facilitada. Quem é que precisa de mais apoio? Serão os trabalhadores independentes. Sim. Se bem que a declaração já apresenta algum automatismo em algumas situações de trabalho independente, mas não consigo dizer exatamente quais são. Às vezes vamos ao sistema e para alguns casos está tudo ok, para outros não, fica pendente. Portanto, um trabalhador independente tem sempre que entregar a declaração de IRS, pode estar já pré-preenchida ou não, mas terei atenção que tem que o fazer mesmo que não tenha nenhum rendimento. Porque nós, quando temos uma atividade aberta, ou seja, e acontece muito, quando vem para Portugal, quer
porque, enfim, não arranjaram algum emprego, querem trabalhar por conta própria, Sim. ou até como um rendimento extra, e felizmente em Portugal os salários não são muito altos, então também acontece de vermos pessoas que optam por ter um rendimento extra e abrem uma atividade de alguma área que consigam gerar um rendimento extra. Então, essas pessoas têm atividade aberta, mesmo que efetivamente não tenham passado nenhuma fatura, porque, enfim, não se proporcionou nenhum trabalho, entretanto, tem na mesma que entregar a declaração. Portanto, aí é uma obrigação declarativa, não tanto pelo rendimento em si, de valor, é pela obrigação em si. Se você tem uma empresa, você tem que declarar, exatamente. Mesmo se não teve... Sim, pelo menos cumprir esta obrigação declarativa. Não quer dizer que haja rendimento para lá colocar. Sim. Se não houver rendimento, obviamente não há imposto, mas a obrigação tem que ser cumprida. Entendi. Depois temos os outros tipos de rendimento, que é o caso dos prediais, por exemplo, os senhorios, não é? Que têm as suas casas arrendadas, também têm alguns procedimentos a fazer, que terminam agora em janeiro, a comunicação das rendas que eles recebem às finanças, que é para aparecerem quer no próprio IRS deles, quer para apareça nos inquilinos, porque vão usufruir da dedução. Portanto, esta comunicação aqui, há sempre aqui um trabalho por trás. Alguém tem que comunicar os valores, não é? Portanto, aí podem ter as declarações também já pré-preenchidas se fizerem estes passos. Depois há outras mais complexas, quem tem rendimentos de capitais, mais-valias, enfim, outro tipo de rendimento, alguns com o contabilista associado, como é o caso dos trabalhadores independentes com contabilidade organizada, que também temos essa situação, ou então ainda empresários cujas empresas estejam em regime de transparência fiscal, que são tributados como trabalhadores independentes, portanto é um regime específico, também tem que fazer essa declaração de IRS e aí já tem que ter o apoio de contabilista, não há hipótese. Pronto, eu espero não ter colocado aqui... Assustado ninguém. Então, voltando aqui... Vamos à validação, então. Vamos aqui, então, às faturas. É aqui, né? Sim, aqui no adquirente. Aqui já estou... Aqui, porque estamos a entrar no portal. Se entrarmos na aplicação, é mais intuitivo, porque é específico, abre logo as faturas. Coloco aí, ó. Vou colocar já meu NIF, que já aparece ali, depois eu vou tirar ali. E já aparece ali, olha lá. Exatamente. Já então, ficam aqui as faturas que podem ficar pendentes ou que é necessário associar a receita médica, porque há aqui uma nuance com as despesas de saúde. Porquê? Porque as despesas de saúde podem ter, normalmente, ou são com IVA isento, e aí vai automaticamente a dedução, tem uma dedução para as despesas de saúde, para esse tipo de despesas com isenção, normalmente são as consultas médicas. Entendi. Mas às vezes vamos comprar medicamentos à farmácia e há produtos que têm a taxa a 23%. Esse tipo de despesa só é dedutível se tivermos uma receita médica associada. Daí colocar aqui a questão, associar receita médica. No fundo, se clicarmos no botãozinho, é só dizermos que tem receita médica e qual é o valor. Porque às vezes na farmácia nós compramos vários produtos, vêm as parcelas todas juntas e temos que dizer qual é a parcela que é referente então ao produto de 23%. Então o ideal não é deixar acumular e fazer uma vez por ano essa validação das faturas. É justamente de tempo em tempo, como a senhora falou, tá ali sem fazer nada, dá uma olhada ali no aplicativo, porque algumas coisas você vai precisar validar e pegar, inclusive, a receita para saber qual foi o valor e tudo certo. E ao fim do ano já nem sabemos onde é que estão as receitas médicas. E eu não sei delas. Portanto, enfim. O máximo ali que puder ir fazendo. Ok. Depois, então, aqui conseguimos ver as deduções provisórias, ou seja, daquelas despesas que já estão validadas e já estão encaminhadas para os grupos certos. Já está feito o cálculo, porque nem todo o grupo tem a mesma ponderação. Nós aqui temos uma parte do grupo que é facilmente identificável porque tem um nome, não é? Então, sabemos que para aqui vão as despesas gerais e familiares. Sabemos que aqui temos as despesas de saúde, onde se inclui consultas médicas, despesas com medicamentos, todos esse tipo de despesas, educação, habitação, lazer, etc. Portanto, está tudo encaminhado para os grupos. Temos mais abaixo temos outros grupos ainda. É intuitivo, porque as imagens e os nomes também nos ajudam a entender esta separação. Temos aqui mais recentemente os ginásios, não têm assim muito tempo desta dedução também, lá está, como eu disse, é um incentivo ao comportamento
comportamento, de fazer exercício a físico. academia, que, como a gente chama no Brasil, a academia, aqui o ginásio, então também vai ali, ó, ele tá me deduzindo ali já €5,43. Tá praticando exercício. Aí, ó. É verdade. Passos mensais passe, também é recente, esta dedução. o passe do transporte. Exatamente. Né, Estas deduções aqui da restauração, reparação de automóveis e motociclos e cabeleireiros foram aqueles que eu disse que eram setores um bocadinho que estavam em maior fuga, digamos assim, na faturação. Criou-se aqui estes grupos para pedirmos as faturas, então, quando vamos utilizar estes serviços. As atividades veterinárias, então, para ajudar, portanto, com os nossos animais de estimação, não é? Para nos dar aqui uma ajudinha. Não são deduções, esta parte das deduções são deduções mais pequenas do que as outras de cima, mas, enfim, todos contribuem para que haja um volume, todos queremos deduzir, não é? A nossa carga fiscal e pronto, temos que fazer a nossa parte, que é pedir a fatura com o contribuinte, para que então este bolo de deduções possa crescer. Então é isso, passou lá no supermercado, na farmácia, o que for, vai colocar o NIF, ele já vem aqui para esse aplicativo e-fatura. Alguns casos precisa validar, em outros já fica validado, e aí depois que você validou, tá tudo certinho, ele já fica lá meio pré-preenchido para a questão do IRS de fato. Exatamente, sim. Entendi. Bom, eu vi no seu Instagram que a senhora tem aí um curso focado em estrangeiros. É por isso, inclusive, que ela está aqui hoje conversando com a gente, que eu falei, olha, eu preciso trazer a Mônica para conversar, porque ela faz toda essa parte da contabilidade focada para estrangeiros, o que eu acho incrível, assim. Então, eu queria muito que a senhora convidasse, falasse um pouquinho desse curso pro pessoal. Olha, é um curso recente, foi lançado a semana passada, porque é um curso com aulas ao vivo, uma vez por semana, durante 7 semanas, onde eu compilei os assuntos que eu estava, portanto, nas minhas consultas tributárias eram os assuntos mais recorrentes e eu pensei, bem, eu tenho que juntar esta informação e poder disponibilizá-la a mais pessoas, porque é uma forma mais fácil de chegar do que as consultas, não é? Porque são muito individualizadas. Portanto, nesse curso eu tenho lá todas estas informações mais direcionadas para os estrangeiros. E, embora tenha portugueses lá também, de outras áreas também, que têm interesse em ter mais conhecimento nesta tributação, que eu considero uma tributação internacional. Porquê? Porque foca-se muito estas questões da tributação com rendimentos obtidos em Portugal e noutros países do mundo. Como eu falei, muita gente que vem viver para Portugal continua com os seus rendimentos fora e é preciso entender como é que isto tudo funciona. Portanto, o curso está feito com uma linguagem simples para que se entenda. Eu estou a ajudar todas as pessoas que lá estão inscritas. As aulas, como são ao vivo, há muita interação, são colocadas dúvidas nas próprias aulas. Quem não puder assistir, obviamente, elas estão gravadas e podem ser acedidas e vistas e revistas quantas vezes quiserem. Mas aqui é muito interessante ver, mesmo ao vivo, as dúvidas, porque as dúvidas de uns podem ajudar também os outros que lá estão. E também entender muito esta questão do conceito da residência fiscal, que eu acho que está, até para nós portugueses, que também temos portugueses, que também é um povo imigrante, porque muitas pessoas também saíram do país para ir trabalhar para fora, e também é um assunto que eles também precisam de ter conhecimento. Tenho muitas consultas também com portugueses a viver noutros países que também têm mesmo estas dúvidas, isto não é muito divulgado. Agora também estamos a passar pela fase da validação do agregado familiar e tem-me questionado, isso também tem implicações para quem chega a Portugal. Porquê? Porque supostamente consideramos o agregado o pai, a mãe e os filhos, e continua a ser, mas nós aqui, para efeitos fiscais, temos que entender que para entregarmos uma declaração com o agregado é preciso que o agregado esteja com a sua residência fiscal uniforme, ou seja, igual. O que não acontece, nem sempre acontece, porque um vem primeiro, depois às vezes vêm os outros elementos do agregado, situações em que um está já residente fiscal, o outro ainda não tem o processo terminado e ainda continua como não residente. Então aqui na declaração nós não podemos colocar o agregado, mesmo que estejam pessoas casadas,
porque um está numa situação e, como eu já disse, a tributação de uma situação de residente é diferente de uma não residente. Nunca poderá entregar a declaração em conjunto. Então, são questões que têm vindo nestes últimos dias, não é? Porque estamos na fase de validação do agregado. E Mónica, mas eu casei-me em dezembro, como é que eu faço agora para colocar o agregado, para entregar a declaração? A questão é, mas como é que está a tua situação de residência fiscal? Ainda não consegui, porque depois há a questão burocrática, não é? O CEF tem que dar o documento válido, etc. Às vezes tem ainda agendamento, ainda não foi possível tratar de documentação. E eu também deixo aqui o alerta, que também para não fiquem aflitos, porque depois de conseguirem então fazer a mudança, podemos fazê-lo com pedidos, com um pedido de efeito retroativo, ou seja, para ir buscar o que está para trás, porque, enfim, quando nós nos tornamos residentes fiscais, nós temos a possibilidade de nos tornarmos residentes fiscais a partir do primeiro dia em que cá estivemos. Ou seja, temos um tempo em que é preciso tratar de processo, temos o tempo de permanência para cumprir ou a habitação, provando o critério da habitação, porque adquirimos o imóvel, portanto, não pelo tempo de permanência, mas há sempre tempo que temos que esperar. Então não se consegue logo passar a residente fiscal, mas podemos depois pedi-lo com efeitos retroativos. Já me aconteceu fazer a declaração de IRS, a pessoa transmitir-me que é residente fiscal, a declaração seguiu porque na altura não houve cruzamento de informação ao ponto de dizer que não dava para ser naquela situação. A declaração seguiu e depois, quando veio a liquidação é o cálculo que as finanças fazem para o imposto, portanto nós recebemos o cálculo com o imposto a pagar ou a receber, ou nenhum, porque nem sempre pagamos imposto, não é? É que me apercebi que a pessoa não tinha a informação no cadastro correta. Pronto, entregou-se a declaração nesse formato, como não residente, mas depois da residência estar resolvida nas finanças, então pedimos o efeito retroativo e substituímos a declaração e ficou tudo resolvido. Está mais trabalho, não é? Mas, é assim, temos que entender que isto é só no início, não é? Esta fase de transição, depois já não irá mais acontecer. Então, enfim, é preciso também entender... Esse começo é realmente muito complicado. Para quem está se planejando vir, ou quem acabou de chegar aqui, quem está ali nos seus primeiros anos, entender tudo isso, é como eu falei lá no início, né? Você tem tudo que você levou a vida inteira aprendendo, aqui você vai ter que ir muito rápido, né? São coisas diferentes, né? São particularidades. Então, por isso é que eu neste curso eu estou a focar exatamente aquilo que eu sei que é fundamental as pessoas saberem. Por isso, mesmo que não estejam ainda em Portugal, mas tencionem vir, é importante perceberem o mecanismo, o que é que podem fazer para acelerar o processo, para evitar estes obstáculos. Vão ter alguns, não é? Porque alguns os burocráticos não dão para contornar, mas se calhar podemos passar algumas etapas que às vezes aparecem pela frente porque não temos conhecimento. Então eu já estou a dar o alerta da residência fiscal. Atenção que vai ser tributada desta forma. Sim. Atenção que deves fazer daquela forma. E entender as situações de cada um, porque a situação fiscal de um é diferente do outro. Mas se tivermos conhecimento, às vezes mesmo antes de virmos, já faz toda a diferença. Mesmo o planeamento que é feito no Brasil, daquilo que lá fica, do rendimento que lá fica, porque, enfim, o que lá está a render rendimento, não é? Rendimento é uma redundância, mas a gerar valor, também com certeza o Estado brasileiro, neste caso, vai querer tributar também. Então é preciso também, junto de um contador, não é? Que é o termo que vocês usam para o contabilista lá, junto de um contador ou de uma contadora, perceberem, dando a saída do país, como é que fica lá a situação. Porque nós, quando temos rendimentos em dois países, nós temos que entender que os países têm que comunicar. Tem que saber, não é? Tem que saber onde você está vivendo, onde você, né, enfim, senão depois não podem pedir responsabilidades quando o próprio não faz a parte dele, quer dizer onde está. Enfim, portanto, eu neste curso tentei mesmo criar módulos com os principais assuntos em que acho que vou contribuir para uma melhor informação. Perfeito, eu já estou super interessada nesse curso, estou deixando o link aqui embaixo para você. E olha, continua aqui atento à nossa conversa, porque no próximo vídeo que eu vou convidar a contabilista Mônica Vilela para continuar aqui com a gente, nós vamos falar sobre um monte de dúvidas que vocês mandaram para mim no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas por lá, então trouxe aqui
Vamos conversar sobre as perguntas que vocês mandaram. Muito obrigada, vou pedir para continuar com a gente vai continuar a nossa conversa aqui. Eu sei, é um assunto denso, tem muita coisa para aprender e é por isso que a gente está aqui sempre convidando especialistas em cada área. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!